Olá, meus amigos, como vão vocês, meus guerreiros aí estudando nessa labuta para obter uma vaga no próximo concurso do INSS, ok? E aqui nós vamos seguir com o nosso primeiro simulado nacional rumo à aprovação no concurso do INSS nas questões sobre BPC-LOAS, né? São as questões 111 até a questão 120. Então vocês já responderam lá o simulado e agora a gente vai comentar em vídeo, né, sobre essas questões do BPC-LOAS que foram disponibilizadas para vocês, as questões 111 a 120. Beleza? Vamos lá, vamos preparar aqui o material. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí, agora. Ok, vamos lá. Prontinho. Nosso simulado, questões 111 a 120, sobre assistência social, porque o BPC-LOAS, como vocês sabem, ele está incluído na assistência social lá, de acordo com a Lei 8742 de 1993. Então vamos lá, a primeira questão, a questão 111, vamos fazer uma pequena leitura sobre ela. Julgue o próximo item, com base na Lei 8742 de 93, que dispõe sobre a organização da assistência social. A assistência social tem como um dos seus objetivos a vigilância social, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e, nela, a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Vamos lá? Vamos responder? Na questão 111, a questão 111 está correta. Né? Um dos objetivos da assistência social é a vigilância social, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e, nela, a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Deve a assistência social estar atenta às necessidades regionais das populações e suas vulnerabilidades. Lei 8742 de 93, artigo 2º, inciso 2. Beleza, galera? Então, buscar cercar a proteção a essas vulnerabilidades é uma obrigação da assistência social. É um objetivo também da assistência social. Então, territorialmente, o Brasil é bem grande, bem extenso, é como se fosse um país continente. Então, territorialmente, deve a assistência social buscar regionalmente, né, analisar a capacidade protetiva das famílias que precisam da assistência social, né, das famílias carentes, né, que vivem em situação, na maioria das vezes, em situação de miserabilidade, né, visa cercar essa proteção contra essas vulnerabilidades e ameaças e vitimizações e danos que essas famílias possam estar sofrendo. Né? Então, esse é um dos objetivos da assistência social. Beleza? Então, a questão está correta, a questão 111 está correta. Tranquilo, questão super tranquila. Basta você fazer uma leitura, uma primeira leitura da Lei 8742, né? Você ali sinalizando as palavras, sinalizando a ocorrência das palavras, entendendo o porquê daquelas palavras. Não basta que você decore, né? Você precisa também entender o porquê daquelas palavras, o porquê essa situação de vulnerabilidade, o porquê da necessidade da análise territorial dessas ocorrências. Então, basta que você faça essa leitura, a primeira leitura, depois, quando você for para a segunda leitura, você já vai internalizando melhor o texto da Lei 8742 ou o texto também do Decreto 6214 de 2007. Tranquilo, galera? Então, a questão número 111 está correta. Vamos lá?
Questão 112. Julgue o item, desculpa, julgue o próximo item com base na Lei 8742 de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social. Vamos lá? É princípio da assistência social a universalização do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. É princípio da assistência social a universalização do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. No estudo, seja lá dos princípios constitucionais, que a gente lê lá entre os artigos 194 ou 204 da Constituição Federal, é sempre importante que você esteja atento a que as palavras que são aplicadas tanto à Constituição ou quanto ao nosso objeto de estudo nesse momento, que é a Lei 8742. Então, as palavras estão corretas, eu preciso decorar, eu preciso memorizar, eu preciso sim memorizar, porém entendendo o dispositivo, entendendo o princípio. Então vamos lá. É princípio da assistência social a universalização do atendimento, né? É ou não é, sim ou não, certo ou errado, pessoal? Errado, né? A banca ela poderá tentar confundir você através de alteração de palavras, né? Porque, na verdade, é princípio que a supremacia do atendimento às necessidades sociais, a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Beleza? Então, não é a universalização do atendimento, né? Não confunda lá com o princípio constitucional que a gente estudou lá no artigo, se não me falha a memória, 194 da Constituição Federal, né? Então, nesse caso aqui, na Lei 8742, é a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Então, é muito importante que você internalize isso. Eu preciso saber, palavra por palavra, desses princípios e objetivos, para que a banca não venha a me confundir, não venha a tentar me confundir, porque aluno do Se Joga, ele não se confunde e ele acerta todas as questões e acerta porque mais de 300 pessoas, dentre as 950 vagas, já estão trabalhando no INSS, né? Do concurso passado, do concurso 2015 e 2016. Então, o aluno do Se Joga, ele acerta todas as questões do concurso do INSS. Então, fique bem atento às palavras que são disponibilizadas pela banca, memorize, entenda os dispositivos, entenda os princípios, entenda os objetivos, que você vai acertar qualquer questão do próximo concurso do INSS. Beleza? Então, a questão 112 está errada. Questão 113. Questão 113. Julgue o próximo item com base na Lei 8742 de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social. A assistência social tem como objetivos, entre outros, a garantia de um salário mínimo, de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, e o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. Beleza? Eu preciso saber quais são os objetivos da assistência social e a banca quer saber esses dois pontos são objetivos ou não da assistência social. A garantia de um salário mínimo ao BPC-LOAS, ao deficiente, ao idoso,
Sim ou não? Isso é um objetivo ou não? E o amparo às crianças e aos adolescentes carentes são esses dois objetivos ou não? Certo ou errado, pessoal? Certo, certo. A gente vê ali, ó, ali no artigo 2º da Lei 8742 de 1993, né, são objetivos o que? A proteção social, que visa garantir a vida, a redução de danos e a prevenção de incidência de riscos, especialmente a proteção à família, maternidade, infância, adolescência e a velhice. Verifique que ele está dizendo que você pode fazer uma escada para você decorar esse ponto. Uma escada. A família, né, que é um dos pontos mais importantes na análise da assistência social, a família. A maternidade, a pessoa nasce, né? A infância começa a se desenvolver. A adolescência está ali naquele período de 12 anos, 18 anos. E a velhice, que é quando após a velhice vem o fim do nosso ciclo vital, né? Então, alguns pontos são importantes para que você possa, além de memorizar, você fazer uma linha de raciocínio para que na hora da prova, se você esqueça alguma coisa, aí você pode chamar por essa linha de raciocínio e não errar a questão da prova. Então, a família, que é a base, que é onde a assistência social se alicerça, né, para que chegue a essa proteção, a proteção da assistência social, a proteção das vulnerabilidades, né, a maternidade, que é o início da vida, a infância, a adolescência e a velhice. O amparo de crianças e adolescentes carentes, beleza? Foi o que foi perguntado na questão. A promoção da integração ao mercado de trabalho, muito importante, né? A assistência social está ali para proteger, mas está ali também importante para que promova a integração daquela pessoa ao mercado de trabalho. A habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, super importante também. E aí, o nosso ponto número 2, que dá por finalizado e como correta a questão 113, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência ou idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Beleza, galera? Então a questão 113 está correta. Tranquilo? Vamos lá? Questão 114. Questão 114 ainda, né, no nosso estudo, no nosso super simulado aqui sobre assistência social BPC Loas, que está dentro lá do simulado de direito previdenciário, que tem uma parte comentada pelo professor Ítalo Romano e uma outra parte também do simulado comentada pelo professor Flaviano Lima. Beleza? Então, questão 114. Julgue o próximo item com base na Lei 8742 de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social. A assistência social organiza-se por meio de um conjunto de serviços e programas que são estratificados em ações de proteção básica, ações de proteção social secundária e ações de proteção social terciária, sendo essa última direcionada para pessoas em situação de violência. Pessoal, essa questão 114, eu organizei a questão de acordo com a questão do concurso passado do INSS, que caiu exatamente desse jeito. Mas você que estudou aqui no curso, nos cursos do Se Joga do INSS, viu lá no curso que eu dei sobre assistência social que essa questão está absolutamente errada. Nós falamos sobre a proteção básica, né? Destrinchamos
sobre a proteção básica e falamos também, destrinchamos a proteção social especial. Então, a assistência social se organiza através das proteções. Proteção social básica, conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades de aquisição e do fortalecimento de vínculos familiares comunitários. E eu falei lá no curso que a palavra-chave da proteção social básica é a prevenção. Vamos prevenir para que a situação não aconteça. Vamos prevenir para tratar situações de vulnerabilidade e risco social para que ela não chegue a acontecer. Então, por isso é que nós chamamos de proteção social básica. E temos também a proteção social especial, conjunto de serviços, programas e projetos que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. Vamos reconstruir, já que a coisa aconteceu, já que mesmo com aquela prevenção ou não, não conseguimos tratar a questão da vulnerabilidade, vamos buscar reconstruir vínculos familiares e comunitários, defesa de direito, fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Ou seja, a questão está absolutamente errada. Eu considero uma questão fácil do CESP, né? Do CESP-Sebrasp, que agora é CESP-Sebrasp, considero uma questão fácil porque você, estudando, se joga, você fazendo a leitura da Lei 8742, você sabe que nós temos o quê? A proteção social básica, proteção social especial, e eu destrinchei absolutamente essas duas proteções e você não ia levar nem 5 segundos para marcar errado e para acertar essa questão na prova do INSS. Se ela cair ou mesmo de uma outra forma no próximo concurso, né, você sabe que a gente está tratando da proteção social básica e da proteção social especial. Beleza, galera? Então a questão 114 está errada. A questão 114 está absolutamente errada. Tranquilo? Vamos lá? Vamos para a questão 115. Vamos fazer uma pequena leitura da questão 115. Julgue o item seguinte à luz do decreto 6214 de 2007. Lá no edital do finalzinho de 2015, ele dizia lá no finalzinho do edital de direito previdenciário que você deveria estudar a Lei 8742 de 93 e a Lei 6214 e o decreto 6214 que regulamenta a assistência social, decreto 6214 de 2007. Então vamos lá, julgue o item seguinte à luz do decreto 6214 de 2007 que regulamenta o BPC da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso. São requisitos para a concessão, manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico. Questão 115. Está certa ou está errada, pessoal? Questão 115. Está certa ou está errada? Eu digo para você que a questão 115 está correta. Esse é o texto, né, do decreto 6214, do seu artigo 12. Ou seja, para concessão, manutenção e revisão do BPC-LOAS é preciso que cada membro, estudamos isso no nosso curso lá do Se Joga no INSS,
que cada membro do grupo familiar tenha o seu devido CPF. E, além disso, né, esse grupo familiar precisa ter a inscrição no CAD único. Beleza? Então, antes isso não acontecia, tanto que o INSS faz hoje revisões com relação a benefícios que não tinham CAD único na época, ou não tinham com todos as pessoas da família com o CPF, mas hoje, no momento da concessão, da manutenção e da revisão do BPC Loas, é preciso que tenha cada membro do grupo familiar o seu CPF lá dentro do CAD único. Beleza? Tranquilo? Então a questão 115 está correta. Massa, bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo. E você também que estudou comigo lá o BPC Loas, dentro do direito previdenciário, junto com Ítalo Romano e com Flaviano Lima, viu comigo, passo a passo, como estudar para a Lei 8742 e também estudar para o Decreto 6214, que é o regulamento da assistência social. Tranquilo, galera? Então vamos lá para a questão 116. Julgue o próximo item com base na Lei 8742 de 93, que dispõe sobre a organização da assistência social. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ao idoso com 65 anos ou mais se homem, ou 60 anos ou mais se mulher, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. A questão está certa ou errada, pessoal? O pessoal que estudou comigo lá, está certa ou errada? Questão 116 está errada. Por quê? Porque no BPC Loas, o BPC Loas do idoso, também chamado de amparo ao idoso, né? Ele tem acesso para esse BPC Loas, o homem ou a mulher, independente do sexo, a partir dos 65 anos, ou seja, 65 anos ou mais. Porém, em regra, desde que a renda per capita do grupo familiar seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso em regra. Por quê? Porque ele pode também agora, de acordo com as novas regras do BPC, solicitar, de acordo com alguns critérios também, a ampliação desse critério de igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo à renda per capita do grupo familiar. Ele pode solicitar ampliação para 1/2, né, dessa regra, mas isso aí é um outro assunto. Beleza? O que a gente está tratando aqui na questão 116 é muito simples, é que tanto homem quanto mulher, para ter acesso ao BPC Loas, precisam ter pelo menos 65 anos de idade. Então a questão 116 está errada. Tranquilo, galera? Tranquilo, meus guerreiros? Quero ver todo mundo lá no INSS, no próximo concurso do INSS, tomando posse, sendo nomeado, com o nome no Diário Oficial da União, para a gente celebrar essa grande conquista, essa futura, e com certeza será uma grande conquista para todos vocês. Tranquilo? Questão 117. Julgue o próximo item com base na Lei 8742 de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social. Questão 117. No BPC Loas, benefício de prestação continuada, entende-se como família o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos, os filhos e enteados, solteiros ou casados, e os menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. Questão 117 está errada.
Porque, pessoal, simplesmente ele falou que são os filhos, os enteados, os menores tutelados, né? Nesse caso ele fala filhos, enteados, solteiros ou casados, não. São solteiros. No BPC Loas, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos enteados solteiros, irmãos solteiros, filhos enteados solteiros, irmãos solteiros, pessoal, e filhos enteados solteiros, e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então é muito importante que você entenda o que é um grupo familiar para o BPC Loas, que é justamente o que vai estar ali no CAD único, né? Você precisa memorizar, e é muito fácil, na análise do BPC Loas, o que é um grupo familiar. E um grupo familiar, ele é composto pelo requerente, pela pessoa que requereu, ele é a pessoa que requer o BPC Loas, ok? O cônjuge, o companheiro, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Isso você vai encontrar na Lei 8742, artigo 20, parágrafo 1º, questão 117, questão errada. Beleza, galera? Questão 118. Luiz Gustavo deu entrada em um BPC Loas iniciado, a gente já viu nas outras questões. Luiz Gustavo deu entrada em um BPC Loas do idoso e por ter completado 65 anos de idade. Sua família é composta apenas por ele e por sua esposa, que já é beneficiária de BPC Loas do idoso. É correto afirmar que o valor do BPC Loas auferido pela esposa, Luiz Gustavo, não entrará no cálculo da renda per capita desse grupo familiar. Certo ou errada? A questão 118, pessoal. A questão 118 está certa ou errada? Questão 118 está correta, né? A gente vai encontrar no nosso texto mais conhecido da gente, lá no decreto 6214, no artigo 19, o BPC Loas será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos exigidos nesse regulamento. No parágrafo único, você encontra o valor do BPC Loas concedido a idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar a que se refere o inciso 4º do artigo 4 para fim de concessão de BPC Loas a outro idoso da mesma família, ou seja, está sendo requerido um BPC Loas, se já tem um outro idoso ali recebendo um BPC Loas, esse valor que esse outro idoso recebe não entrará no cálculo da renda per capita do grupo familiar. E temos também uma nova redação, o artigo 20, parágrafo 14 da Lei 8742, o BPC Loas ou benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos ou pessoa com deficiência não será computado para fim de concessão de benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda que se refere ao parágrafo 3º desse artigo. Beleza? Isso foi incluído pela Lei 13.982 de 2020. Beleza? Essa é uma ampliação do BPC Loas para a possibilidade de que outros benefícios para pessoas que tenham lá 65 anos ou sejam deficientes, ou que tenha lá no seu grupo familiar um benefício previdenciário, por exemplo, e que seja de um salário mínimo, e essa pessoa tem 65 anos ou é deficiente, que esse valor não seja computado no cálculo da renda per capita do grupo familiar. Nesse caso, no caso dessa questão, estamos falando de dois BPC Loas. O BPC Loas requerido, né, de idoso, e um outro BPC Loas que já está lá no grupo familiar, no seio dessa família,
mas um BPC LOAS do idoso que não vai ser computado no cálculo da renda per capita. Tranquilo? Então a 118 está correta. Questão 119. Julgue o próximo item com base na Lei 8742 de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social. Beleza? Agora que a gente já sabe o que é uma família, a gente já sabe o que é um grupo familiar, a gente já sabe alguns critérios da renda per capita do grupo familiar, né, que em regra, né, deve-se ter para se comprovação da situação de miserabilidade, que se tenha a renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, em regra, porque a gente também já até falamos lá no nosso curso, no Se Joga, nosso curso sobre assistência social, da ampliação dessa regra de 1/4, né, de ser, da renda per capita ser igual ou inferior a 1/4. E vamos tratar agora a questão 119 na 120, especificamente sobre dois assuntos importantes e com cálculos. Beleza? Então, questão 119, Flaviano deu entrada em BPC LOAS do deficiente. Compõe o seu grupo familiar, ele e os seus 4 filhos. Um de seus filhos é empregado em empresa onde ofere um salário mínimo por mês. É correto afirmar que Flaviano não terá direito ao BPC LOAS, pois a renda mensal per capita do seu grupo familiar é superior a 1/4 do salário mínimo? Sim ou não? Certo ou errado, pessoal? Questão 119 está errada. A renda mensal per capita do seu grupo familiar é inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, vejamos. Flaviano, que está requerendo esse BPC LOAS do deficiente, ele está lá zerado, ele está lá pedindo, ele não tem renda, ele não tem nada, ele está ali pedindo um BPC LOAS, né? Mas ele tem o seu primeiro filho ali que recebe um salário mínimo por mês, né? E entra no cálculo, ele trabalha em uma empresa e entra no cálculo do BPC LOAS, beleza? Porém, nós temos o filho número 2, que não tem renda nenhuma, o filho número 3, que não tem renda nenhuma, e o filho número 4, que também não tem renda nenhuma, beleza? Então a gente tem aí 5 pessoas dentro de um grupo familiar, sendo que uma pessoa ofere rendimentos. Então nós vamos pegar o valor de R$ 1.100, vamos ver aqui, vamos calcular, R$ 1.100 dividido por 5 pessoas no grupo familiar. Nós teremos o valor de R$ 220. Se a gente pegar a renda per capita de um grupo familiar, que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, né, dividindo ali 1.100 por 4, né, vamos pegar aqui até a calculadora para a gente fazer, 1.100 dividido por 4 é igual a R$ 275. Então, nesse caso, nós temos 5 membros na família, ok? Então, nesse caso específico, a renda per capita do grupo familiar é de R$ 220, ou seja, inferior a 1/4 do salário mínimo, que seria de R$ 275. Então, a questão está errada. Tranquilo? O que ele diz ali. É correto afirmar que Flaviano não terá direito ao BPC LOAS, pois a renda mensal per capita do seu grupo familiar é superior a 1/4 do salário mínimo? Não, ela não é superior, ela é inferior, né? Obviamente que nesse caso a gente está calculando especificamente o caso da renda per capita, né? Obviamente que Flaviano ele vai ter que passar por assistência social, por uma entrevista social. Flaviano também vai passar por uma perícia médica, né? Do INSS, perícia médica federal, que parece que agora eles estão no Ministério do Trabalho e Previdência Social, né? Os peritos médicos, enfim. Isso não importa para a gente aqui. O que importa é que a questão está errada e que a renda per capita desse grupo familiar ela é inferior a 1/4 do salário mínimo. Beleza, galera? Então vamos para a nossa última questão, a questão 120.
120, vamos tratar também de novo sobre cálculo de BPC-LOAS. Beleza? Então, João, ele deu entrada em BPC-LOAS do deficiente. Compõe o seu grupo familiar, ele, sua esposa e um filho. Compõe o grupo familiar de João, João, a sua esposa e um filho. Seu filho possui renda formal e empregado em empresa, onde oferece um salário mínimo por mês. É correto afirmar que, em regra, João não terá direito ao BPC-LOAS, pois a renda mensal per capita do seu grupo familiar é superior a 1/4 do salário mínimo. E aí, galera, questão 120 está certa ou está errada? 3 membros do grupo familiar, João, esposa e filho, sendo que o filho recebe, trabalha na empresa e recebe um salário mínimo por mês. Está certo ou errada, galera? Questão 120 está certa. A renda mensal per capita do seu grupo familiar é sim superior a 1/4 do salário mínimo. Por que eu botei na questão em regra? Em regra porque João poderia pedir a ampliação, né, no caso, mas a gente está tratando com a regra, especificamente nesse momento com a regra. E a questão está correta. A renda mensal per capita do seu grupo familiar ela é superior a 1/4 do salário mínimo. João não recebe nada, né? Não ofere rendimentos, está pedindo o BPC-LOAS. O seu filho recebe um salário mínimo, R$ 1.100, e a sua esposa também não recebe nada. Beleza? Qual é o valor, né, em real de 1/4 do salário mínimo? R$ 275. Mas se você pegar esses 3 membros do grupo familiar, pegar R$ 1.100 e dividir por 3, você vai ter o valor de R$ 366,67, que é superior a 1/4 do salário mínimo. Tranquilo, galera? Então, a questão 120 está correta. E vimos aí, então, lá na Lei 14.176, de 22 de junho de 2021, na avaliação de outros elementos probatórios, a gente está falando que não é a regra, a gente está falando da exceção, certo? Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade, da situação de vulnerabilidade de que trata o parágrafo 11 do artigo 20 dessa lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de oferição da renda familiar mensal per capita de que trata o parágrafo 11A do referido artigo. O grau de deficiência, para se chegue à ampliação, que é a exceção que eu falei, o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho da atividade básica e da vida diária, e, vou pegar o óculos, está tudo pequeno aqui, o comprometimento do orçamento do núcleo familiar, de que trata o parágrafo 3º do artigo 20 dessa lei, exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso e da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviços não prestados pelo SUAS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. Beleza, galera? Então a questão 120 está errada. Isso que eu acabei de ler, a exceção, que é aquele pedido de possibilidade de ampliação da renda per capita ser igual ou inferior a 1/4 para meio, né? Esse pedido de ampliação, mas na nossa questão, na questão 120, eu falo, né, que João deu entrada no benefício do deficiente. Compõe o seu grupo familiar, ele, sua esposa e seu filho. Seus filhos possuem renda formal e é empregado em uma empresa onde ofere um salário mínimo por mês. É correto afirmar que, em regra, a regra é renda familiar per capita inferior ou igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Tranquilo? Então, questão 120 está correta. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, explanando a correção dessas 10 questões sobre assistência social. Desejo tudo de bom para vocês. Se você quiser me seguir no Instagram, você vai lá, Prof. Bruno Cunha, e dá uma conferida lá. Eu tenho muitos materiais sobre direito previdenciário, tudo sobre direito previdenciário, não sobre assistência social. Beleza?
Tem a vitamina previdenciária, que é muito bacana também. Grande abraço para vocês, tudo de bom e continuem aí seguindo firme no estudo de vocês sobre a, a assistência social, BPC LOAS, direito previdenciário, né, o estudo de vocês, enfim, completo sobre a próxima prova do concurso do INSS. Se você tiver alguma dúvida sobre assistência social, BPC LOAS, que são os assuntos que eu ministro no curso do Se Joga no INSS, você pode ir lá no meu WhatsApp e tirar sua dúvida, 71991 123 456. Vai lá, tira sua dúvida comigo, tranquilamente, tranquilidade brasileira. Eu acho que é Ítalo que fala isso, né? Tranquilidade brasileira. Grande abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. E sigam firmes aí nesse propósito que é o sonho de vocês de um dia chegarem, e esse dia chegará, que é de chegar a ser um técnico do Seguro Social ou analista do Seguro Social. Valeu, grande abraço, tudo de bom do professor Bruno Cunha para vocês. Valeu, tchau.